Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 1, o seguinte: Disse Jesus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Meu irmão, minha irmã, esse texto de Mateus 6, versículo 1, não é um texto confortável, mas necessário. Jesus não está falando com pessoas ímpias, distantes ou indiferentes. Ele está falando com gente religiosa, comprometida, ativa, envolvida com coisas espirituais. Gente que faz o bem, gente que ajuda, gente que doa, gente que aparece. E exatamente por isso essa palavra atravessa gerações e chega com muita força aos nossos dias. Jesus começa com um alerta que soa quase como um sussurro, sério, firme, pastoral. Ele diz: guardai-vos. É como se ele estivesse dizendo: tenham cuidado, vigiem o coração, prestem atenção na motivação, porque é possível fazer a coisa certa pelo motivo errado. É possível praticar justiça e ainda assim perder o essencial. Ele fala de fazer a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Note, não é a ação em si que está errada. É o palco, é o público, é o desejo secreto de ser notado, reconhecido, aplaudido. Jesus está tocando num ponto profundamente atual nesses nossos dias, quase desconcertante para uma geração que vive de visibilidade. Nunca foi tão fácil ser visto, nunca foi tão fácil mostrar, nunca foi tão fácil transformar até o bem em vitrine. E nós vivemos dias em que a aparência vale mais do que a essência, em que a exposição parece mais importante do que a verdade, em que o reconhecimento humano se tornou uma espécie de combustível emocional. E sem perceber, até a fé corre o risco de ser engolida por essa lógica. Jesus então continua dizendo que quando alguém faz o bem apenas para ser visto, ele diz que essa pessoa já recebeu a recompensa. Isso é muito forte. Ele está dizendo: o aplauso humano é uma recompensa, mas ela é rasa, curta, vazia, dura o tempo de um olhar, de um comentário, de um elogio. Depois disso, sobra o quê? Muitas vezes sobra um cansaço profundo, uma sensação estranha de vazio, uma necessidade de fazer mais para receber de novo aquilo que nunca preencheu de verdade. Essa palavra conversa diretamente com quem está desmotivado, desanimado, sem direção na vida, espiritualmente cansado, abatido. E talvez você não esteja cansado de fazer o bem, talvez esteja cansado de precisar ser visto para se sentir válido, cansado de viver sob o peso da aprovação, cansado de fazer coisas certas e ainda assim sentir um vazio que não explica. Jesus então usa uma linguagem bem simples, quase poética. Ele diz: quando, pois, deres esmola, não toques, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ele não está propondo um segredo literal, mas um princípio espiritual muito profundo. Ele está dizendo: viva de tal maneira que nem você mesmo precise ficar se admirando pelo bem que você fez. Que o coração não se alimente da própria obra, mas da presença do Pai. E então vem uma das frases mais restauradoras desse texto. Ele diz: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso aqui muda tudo. Muda tudo porque Jesus apresenta um Deus que vê o invisível, um Pai que observa o secreto, um Pai que não mede a vida pelo palco, mas pelo coração, um Pai que não se impressiona com holofotes, mas se move na quietude.
nos dias tão agitados da atualidade. Isso soa quase como um convite à contracultura espiritual. Enquanto o mundo grita, mostre, Jesus sussurra baixinho, guarde. Enquanto o mundo diz, apareça, Jesus diz, permaneça. Enquanto o mundo diz, seja visto, Jesus diz, seja verdadeiro. Meu querido irmão, minha amada irmã, há pessoas que estão hoje desmotivadas não porque perderam a fé, mas porque transformaram a fé em performance. E performance esgota. Performance exige constância de imagem, manutenção de expectativa, sustentação de aplauso. Mas o relacionamento com Deus foi feito para ser abrigo e não palco. E aqui cabe uma ilustração bem simples, mas que pode nos ajudar a trazer uma luz a essa nossa reflexão. Imagine você duas árvores. A primeira está plantada em um local de muito movimento. As pessoas passam, tiram fotos, admiram seus frutos visíveis, elogiam a sua beleza. A segunda árvore está plantada em um vale escondido, longe dos olhares. Quase ninguém a vê. Mas é essa segunda árvore que tem raízes profundas, porque precisou buscar água no silêncio, na profundidade, no invisível. Quando vem a seca, os tempos de estiagem, a primeira sofre, a segunda permanece. Jesus está dizendo, cuidado para não viver como uma árvore que cresce apenas para ser vista. A vida que frutifica de verdade é aquela que cria raízes no secreto, no silêncio. O problema não é fazer o bem, o problema é precisar que o bem seja visto para que ele faça sentido. Quando a motivação se perde, até a coisa certa passa a gerar cansaço. Quando o coração se desloca do Pai para o público, a alma tende a se esvaziar. Mateus capítulo 6 nos chama de volta ao lugar do descanso, ao lugar onde ninguém aplaude, mas Deus vê, ao lugar onde não há comparação, mas há comunhão, ao lugar onde a identidade não depende do que se mostra, mas de quem se é diante de Deus. Jesus não está tirando o valor das boas obras, ele está recolocando o valor no lugar certo. Ele está dizendo que existe uma recompensa maior do que o reconhecimento humano. Uma recompensa que não vem em forma de elogio, mas em forma de paz, paz de espírito. Não vem em forma de status, mas de presença, presença de Deus. Não vem em forma de visibilidade, mas de sentido, sentido para a vida. Talvez hoje Deus esteja chamando você de volta ao secreto, não como punição, mas como cuidado, porque o secreto cura, o secreto reorganiza, o secreto alinha as motivações. E no secreto não há máscara, não há plateia, só há verdade. E quando a vida volta para esse lugar, algo muda dentro de nós. A necessidade de provar diminui, a comparação perde força, a ostentação deixa de fazer sentido e a alma passa a descansar. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, Jesus, nesse texto, está nos ensinando que há uma forma mais leve de viver a fé, uma forma mais silenciosa, mais profunda, porém mais verdadeira, uma fé que não precisa ser anunciada porque ela é percebida, uma fé que não se exibe, mas sustenta, uma fé que não busca aplauso porque já encontrou aceitação. Para quem está sem norte, esse texto aponta uma direção muito clara, ou seja, volte para o Pai. Para quem está desmotivado, ele oferece um alívio. Você não precisa mais viver para ser visto. E para quem está cansado da aparência, ele revela um segredo. Deus vê você, mesmo quando ninguém mais vê. E isso é o bastante. Isso é suficiente.
Porque quando o Pai é a plateia, o coração encontra descanso. Quando o secreto é valorizado, a fé se fortalece. Quando a motivação é purificada, a vida ganha sentido. E no final das contas, é exatamente isso que permanece. Não o que foi mostrado aos homens, mas o que foi vivido diante de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.